As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo assim replicarem-se várias vezes, diferentemente de outras células do organismo. Por isso, ela é chamada de tronco, porque assim como as árvores, ela se ramifica. A história das células-tronco no nosso organismo começa a partir da fecundação. Nesse momento, é gerada uma célula-tronco muito poderosa, capaz de se multiplicar de forma ilimitada, assim gerando um novo indivíduo. A partir de algumas semanas, o aglomerado de células está preparado para a especialização da célula. Todas as células carregam o mesmo DNA, e dentro dele estão as informações necessárias para gerar qualquer tipo de célula, ou seja, qualquer órgão do corpo. Vale ressaltar que quanto mais especializada uma célula for, menos ela se multiplica. E é por isso que, por exemplo, o neurônio, uma célula extremamente especializada, não consegue se multiplicar. Se, por exemplo, alguma dessas células decide se transformar em um neurônio, basta que ela ative as regiões do DNA que geram neurônios. Porém, somente as células-tronco embrionárias têm esse poder de ativação, e a partir do momento que essas células se especializam, isto é, transformam-se em tecidos especializados em determinada função, a célula embrionária é perdida. Células-tronco totipotentes, as quais geram tecidos extraembrionários, originando organismos completos. Elas podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. Um exemplo é o zigoto e a mórula. Células-tronco pluripotentes, especializadas em gerar células dos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Assim, elas podem se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto placenta e anexo embrionários. Células-tronco multipotentes ou adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar o tecido do corpo. Porém, elas são menos versáteis do que as células-tronco embrionárias. Assim, em relação às células-tronco embrionárias, as células adultas não são derivadas de tecidos embrionários e possuem a capacidade de se transformarem em menor escala. Por exemplo, na medula óssea existe um tipo de célula-tronco que só possui a capacidade de se transformar em células do sangue e do sistema imune. As células-tronco da medula óssea são um banco de reserva, servindo para produzir células novas para substituir as velhas ou que morreram por algum processo anormal do corpo. Esse processo também ocorre em outras partes do corpo, como por exemplo na epiderme. Até 2006, a única maneira de produzir células especializadas do corpo era retirando de embriões e do cordão umbilical. Mas 2 cientistas japoneses sabiam que as características da célula-tronco vinham de 24 genes responsáveis por impedir o envelhecimento, ativar a multiplicação e proteger o DNA, genes esses que são inativados assim que as células-tronco se especializam. A partir daí, eles cogitaram a ideia de ativar esses genes em uma célula adulta. E para testar essa hipótese, os cientistas pegaram células de camundongos adultos e ativaram 4 desses genes de células-tronco, e após isso essas células foram injetadas em embriões e camundongos, e os resultados foram extremamente positivos. Eles deram origem a células de todos os órgãos dos indivíduos, e isso significa que dentro de nossas células já adultas existe um grande potencial a ser explorado, e foi a partir desse momento que o novo tipo de célula foi criado, as células-tronco induzidas, em que em 2012 ganhou um prêmio Nobel. Nesse momento, diversos cientistas estudam a cura de doenças por meio dessas células nos Estados Unidos. Um grupo de cientistas pesquisam como curar a diabetes com a reprogramação de células da pele, o que já foi feito com sucesso com camundongos diabéticos que após o transplante foram curados.